Muito bem. Vamos trabalhar mais um pouquinho, porque nós vamos trabalhar agora nessa área de fósseis. Essa é uma área especialmente, não é complicada, mas é a área onde a maior parte dos evolucionistas chegam e dizem para a gente que ali está a evidência de evolução. Então eu queria abrir um pouquinho do registro fóssil. Primeiro eu quero dizer para vocês que vocês moram numa região tão boa, né? Rapaz, eu queria morar aqui, porque tem Chapada do Araripe, Sousas, todo esse negócio por aqui assim, então é fascinante. De vez em quando eu venho com o pessoal aqui para o Nordeste, principalmente aqui para a região da Chapada, e a gente fica às vezes 10, 15 dias aí no meio do nada, com autorização do IBAMA, tudo certinho, tudo direitinho, e encontrando assim coisas espetaculares que tem aqui de fósseis. Por exemplo, essa região da Chapada do Araripe é a região assim no mundo onde nós encontramos mais pterodáctilos. É incrível. Quer dizer, pterossauros, deixa eu colocar de uma forma mais geral para ficar... Tem de tudo um pouco aqui. E é muito interessante. Então tem muita coisa legal para a gente poder ver e aprender. Eu assim converso com as pessoas, não tem muita coisa relacionada com paleontologia. Não. Existe, não estou dizendo que não existe, mas tinha que ter muitos cursos na área de paleontologia nessa região. Tinha laboratórios para fazer a avaliação de fósseis, datação, todo esse negócio, devia ter um monte disso por aqui. Mas eu quero desafiá-los aí a pensar a respeito e trabalhar em cima disso, né? Vamos ver o que acontece. Pois bem, deixa eu falar um pouquinho de algumas descobertas científicas, para a gente dar uma olhadinha a respeito disso. No registro fóssil sempre está saindo coisa fascinante. Isso aqui foi agora de agosto de 2017. Quando nós estudamos aves, as aves possuem nas suas asas uma peninha pequena que está ligada numa conexão óssea dela, que a gente chama de asa bastarda ou pena bastarda. É esse daí que vocês estão vendo. Está vendo aquela, parece uma peninha no sisteminha lá. Isso daí por muitos anos foi considerado uma característica das aves modernas, porque essa peninha dá estabilidade. Sabe quando um avião vai levantar voo, vai pousar, você já percebeu que na asa dele tem umas coisinhas que levantam, outras que descem, outras que ficam fazendo assim? É o mesmo mecanismo, então essa asinha é que dá essa estabilidade nas aves. Então isso foi considerado, como eu disse, por muitos anos como uma evidência de evolução. Foi interessante porque agora em 2017... encontrou-se um fóssil extremamente antigo, datado com 120 milhões de anos, e essa ave de 120 milhões de anos atrás já tinha esse mecanismo. Ou seja, nada novo. É muito interessante porque nesse artigo os autores disseram o seguinte: descrevemos aqui um pássaro do Cretáceo inferior, 120 milhões de anos, que tem metacarpo, alular principal e pelvis totalmente fundidos. As fusões desses ossos são raras em terótopos não conhecidos e aves do Cretáceo inferior, mas são bem estabelecidas entre os pássaros do Cretáceo superior e aves modernas. Olha a conclusão que eles terminam aí. Revelando um padrão de evolução complicado não reconhecido anteriormente. Não, o padrão não é de evolução complicado, o negócio é que antigamente as aves já tinham esse negocinho, porque elas sempre tiveram isso aí. Um outro também saiu em janeiro de 2018, muito interessante. Na região de Maryland, lá nos Estados Unidos, a NASA estava fazendo uma reforma numa das suas áreas, e ao remover uma parte do solo, para poder fazer uma construção de um prédio, eles acharam uma rocha, e nessa rocha tem pegadas de dinossauros, pegadas de pterossauros, tem anfíbios, tem mamíferos, tem de tudo um pouco ali. Isso criou mais confusão ainda. Por quê? Você não percebe uma escala evolutiva de peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, não. Você percebe todo mundo junto. Uma outra que apareceu também agora em 2017 na revista Nature, foi bem interessante, foi a descoberta de um fóssil de um ser humano, Homo sapiens sapiens. É aquele Jabal Ilnhold. É o que aparece ali no Marrocos, se olhar lá no mapa, no cantinho desse lado lá da África, lá em cima. Fizeram um estudo a respeito do fóssil, ele tem a capacidade craniana dele exatamente igual do Homo sapiens moderno, a sua estrutura exatamente igual à nossa. Foi bem interessante. Agora,
Qual foi o problema? O problema é que ele foi datado com 300 mil anos. O que isso significa? Se você olhar, por exemplo, você tem uma série dos chamados hominídeos, o Homo heidelbergensis, falando aí mais ou menos de 300 mil anos atrás, até cerca de uns 125 mil anos atrás, segundo a teoria da evolução. E você tem o Homo sapiens neanderthalensis, que é o Neandertal, indo mais ou menos de por volta de uns 70 mil anos atrás. Atualmente eles acreditam que os neandertais estejam vivos até hoje, entre a gente, e eu concordo. Há um tempo atrás foi descoberto um fóssil de Homo sapiens com 195 mil anos, e agora tem esse com 300 mil anos. O que isso significa? Significa que, pelo que tudo indica, não houve evolução do Homo sapiens, ele continua sapiens do jeito que ele foi. E, por favor, não façam com a nossa antiga ex-presidente dizer que tem homens Homo sapiens e tem a mulher sapiens também, tá? É só o Homo sapiens da vida aqui. Então, algumas questões bem interessantes para a gente pensar. Um outro, eu estou dizendo dos fósseis aí porque saiu bastante pouco tempo atrás, novembro agora de 2017, também eles colocando essa suposta evolução do Homo sapiens e uma publicação científica dizendo que provavelmente todos esses que vocês estão vendo aí fazem parte de uma mesma categoria, mas de seres humanos com algum tipo de deficiência. Pensou que interessante? Não são mais antepassados dos seres humanos. Então tem muita coisa aí para a gente estudar e para trabalhar em cima disso. Então, dar algumas ideias a respeito dos fósseis. Para isso a gente vai falar um pouquinho da paleontologia e da geologia. Geralmente o registro fóssil, ele é utilizado nesse tipo de coisa que a gente chama de coluna geológica. Então ali você tem essa suposta evolução. Então você começa com organismos extremamente simples, que não existem. Daí você vê esses organismos simples ficando um pouquinho mais complexos, que é tudo que existe. Daí você pega esses organismos complexos pequenos virando peixes, depois virando anfíbios, répteis, mamíferos e aves e assim por diante. Então essa é a ideia que você tem. Aí tem os períodos, tem o pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico e as eras ali dentro, os períodos e eras. Ou seja, isso é mais ou menos o que nós estudamos, aí, o que a gente aprende. Tá? Esses números que vocês estão vendo ali, todo ano muda. Todo ano. Então se você tem um livro, você pode chegar o ano que vem e mudar os números. São as supostas idades. Então vamos começar primeiro olhando um pouquinho dos fósseis, antes de idades e tudo mais, porque as idades eu vou tratar na próxima palestra. Os tipos de fósseis. Nós temos geralmente dois tipos muito importantes. Nós temos fósseis com partes inalteradas, onde existe uma preservação completa do organismo, completinha. Existe um outro que são fósseis com partes alteradas. Geralmente existe uma preservação só da forma do organismo. Por exemplo, fósseis com partes inalteradas, nós temos um deles que é espetacular, que é o mamute de Berezovska. É um mamute que foi encontrado congelado, perfeitinho. Toda a sua estrutura, inclusive um dos problemas sérios com esse mamute é que ele foi encontrado congelado com plantas tropicais na boca e também no estômago. E as plantas tropicais no estômago ainda não haviam passado pelo processo de digestão. Ou seja, esse animal foi fossilizado no gelo rapidamente. Tem aí embaixo, tem uma formiguinha fossilizada em âmbar. Âmbar é uma resina de planta, parece acrílico. E se você assistiu o Parque Jurássico, o primeiro deles, lembra daquele pesquisador com a bengalinha, né? Tinha um negocinho assim, cor de laranja em cima, de onde ele tirou o mosquitinho que tinha picado o dinossauro, que é onde tinha o DNA para fazer clonar dinossauros e tudo mais. Então esses daí, fósseis em âmbar, a gente encontra muito disso, mas só coisinhas pequenas, porque a resina é pequena. Então você acha, por exemplo, no máximo umas pererecas pequenininhas fossilizadas no âmbar, algumas coisinhas, salamandras pequenas também. Então nada muito grande por aí. E você encontra também muitos fósseis em turfa. O pessoal que vai lá para o sul de Minas, perto do estado de São Paulo, ali na nascente do Rio São Francisco, ela é uma região onde você encontra muito disso, turfa. Aqui no Brasil, turfa é conhecido como barro preto. Então você encontra ali, bem preservado, árvores, animais, um monte de coisa assim, bem interessante. Então esses todos são fósseis com partes inalteradas.
vocês estão vendo aqui no cantinho, é o homem de Tulund, desse lado. Nós só encontramos a cabeça dele. E tem os fósseis com partes alteradas, que é um grupo bem grande. Então você tem, por exemplo, fóssil que o processo é de reposição. Então você tem o animal ou a planta e daí você tem uma reposição de elementos químicos. Tem permineralização, que é quando dentro das células do organismo começa a entrar minerais. Tem um outro que é petrificação, que é muito parecido com permineralização, que não somente existe essa troca de elementos químicos ali dentro da célula, mas até mesmo na parede total do organismo. Existe um outro sistema que a gente chama de carbonização. Isso é mais comum, você encontra geralmente uma folhinha, alguma coisa assim, parece uma lâmina fininha. E tem um outro que é recristalização, que já é alguma coisa que já é feita de cristal, mas daí depois você tem uma troca de elementos químicos, continua sendo cristal, só que com elementos químicos diferentes. Então um pouquinho de fósseis com partes alteradas. E tem um outro grupo aí que é bem interessante, que é o que a gente chama de, por exemplo, microfóssil, qualquer fóssil com menos de 1 milímetro. Nós temos fósseis vestigiais, onde você só tem as pegadas, etc. e coisa e tal. Então se você for para Sousas, aqui perto, você vai encontrar fóssil vestigial, tem as pegadas do animal lá. Tem fósseis que nós chamamos de moldados, que é quando ocorrem essas erupções vulcânicas. No caso, por exemplo, de Pompeia, Herculano, ali você tem pessoas que morreram nessa erupção. Então, pessoas, cachorrinhos e tudo mais, então você tem a forma inteirinha. Geralmente o pessoal pega uma dessas pedras assim, abre, e dentro dela tem certinho o formato da pessoa que morreu, até a roupa que ela está vestindo, coisas desse jeito. Tem um outro negócio que se chama pseudofóssil. Ágata de musgo é uma das mais conhecidas. Você chega lá pessoal que gosta de colocar pedra na cozinha ou lá fora, tem um negócio que parece uma samambaia. Mas não é samambaia, isso é um processo químico que ocorre na formação da rocha. Mas tem um outro tipo de fóssil, que esse que eu segurei aí atrás. O próprio Darwin usou essa nomenclatura no livro dele, A Origem das Espécies, que são chamados fósseis vivos. Não que o fóssil seja vivo, mas que existe a planta ou animal fossilizado, mas também existe a mesma planta e o mesmo animal, hoje não fossilizados, vivos no planeta. Então, dá para ter uma noção um pouquinho aí geral do registro fóssil, as variedades de fósseis. Isso aqui é só um resumo, tem muito mais para a gente trabalhar aí. Mas só para ter uma ideia. Então, é esse tipo de coisa que a gente sai procurando, caçando por aí. Três coisinhas são muito importantes. A primeira delas é que existe uma quantidade absurda de fósseis no planeta Terra. Isso mostra a fragilidade da vida em relação a situações, ou seja, situações anormais que teriam ocorrido no meio ambiente. Por quê? Porque uma planta e um animal, quando eles morrem, normalmente eles não fossilizam. Ou seja, não é normal encontrar plantas e animais fossilizados. Isso daí só ocorre em situações anormais. E pela quantidade de fósseis que nós temos no planeta, dá para ter uma noção que pelo menos uma ou mais vezes no passado, situações anormais teriam ocorrido e produzido essa quantidade imensa de fósseis que nós vemos aí. Uma outra que é muito interessante, está relacionado com a qualidade, a boa preservação dos fósseis, demonstram que esse processo de fossilização passou por que a fossilização passou por um processo relativamente rápido de sepultamento. Ou seja, essas plantas e esses animais morreram soterrados no meio de muita água e muita lama. Porque a maior parte do registro fóssil nós encontramos em rochas sedimentares. O que implica em muita água e muita lama. E uma terceira que é muito importante a respeito dos fósseis é que a informação contida nos fósseis geralmente nos conta como esse organismo teria morrido e não como ele teria vivido. Percebe a diferença? Então muitas pessoas quando olham para o registro fóssil falam, rapaz, olha só que coisa impressionante. É impressionante mesmo. Deixa eu dar alguns exemplos. Aqui vocês estão vendo uma foto de uma ictiosauro, tá? Dando à luz. Foi fossilizado no momento que o bebezinho estava nascendo. Agora, como seria possível isso? A menos que mãe e filhos fossem soterrados rapidamente. Não daria para a mãe ter morrido e o filhinho ter morrido, porque os dois não continuariam ligados um no outro. Percebe?
Então nós temos aqui alguns exemplos bem interessantes. Talvez um dos mais interessantes do processo de fossilização, e que muitas pessoas têm dificuldade de entender, é quando nós encontramos água marinha fossilizada. Você encontra água marinha na praia, de manhã cedo, à tarde ela já foi. Então o processo de fossilização é um processo rápido. Não é um processo que dura milhões de anos. Não existe isso. Então, para a gente trabalhar um pouquinho nessa ideia do registro fóssil, é importante nós entendermos essas áreas, os tipos de fósseis que existem e o que está relacionado com esses fósseis. Vamos adiantar um pouquinho, vamos para a parte da estratigrafia. Quando nós tratamos da estratigrafia, nós estamos tratando dessas camadas de rochas que existem na superfície do planeta. Tá? E tem 3 princípios básicos relacionados com isso. Então, eu estou dando pano de fundo para a gente. O princípio da horizontalidade inicial trata do seguinte, que sedimentos foram sendo arrastados por água, e daí esses sedimentos desceram até o fundo, começaram a solidificar e formaram rochas. Então forma-se uma rocha, depois de muito tempo forma outra, daí outra, assim por diante. Então esse é o princípio da horizontalidade inicial. Um segundo princípio, e todos esses foram propostos por Nicholas Steno, lá no século XVII. O outro que é muito interessante, que é essa continuidade, o princípio da continuidade dos estratos. Por exemplo, se você pegar aqui, João Pessoa, a gente faz um furo na praia, um furo bem profundo, você tem a areia, depois você já vai encontrando terra, daí você começa a encontrar rochas, você vai encontrando camadas de rochas. Se nós atravessarmos o Atlântico, lá do outro lado, fizermos um furo na praia, do outro lado, exatamente do outro lado, você vai perceber que embaixo da areia vai encontrar terra, vai encontrar praticamente as mesmas camadas, exatamente iguais àquelas que nós encontramos aqui. Isso significa que esses continentes estavam ligados. Tá? Então essa parte do princípio da continuidade dos estratos é algo muito interessante. Essas 2 propostas, praticamente a gente consegue reproduzir em laboratório. Tem uma terceira, que daí a coisa fica interessante, que é o princípio da superposição. O que Nicholas Steno propôs é que essas camadas se formariam gradativamente, lentamente, ao longo de muito tempo na história. Então esse é o princípio da superposição. Forma-se uma camada, depois de talvez alguns milhares ou centenas de milhares de anos, outra camada de rocha, daí depois de mais alguns milhares ou centenas de milhares de anos, mais outra camada e assim por diante. Em outras palavras, a proposta dele seria algo mais ou menos assim, que vocês estão vendo o Grand Canyon do Rio Colorado. Se você olhar essas camadas coloridas que vocês estão vendo ali, são diferentes tipos de material. O que Nicholas Steno propôs foi o seguinte, que lá no passado, as camadas lá de baixo seriam as camadas mais antigas e essas camadas aqui de cima as mais recentes. Então lá no passado você encontraria alguns tipos de fósseis nas camadas de baixo que você não encontraria nas camadas de cima. Por quê? Evolução. Então essa é a ideia principal do que nós temos. Lembra-se que eu disse que das 3 propostas de Steno, as 2 primeiras elas são testáveis em laboratório. A terceira também é. Só que o que nós temos encontrado é contrário àquilo que Nicholas Steno propôs. Por exemplo, quando existem grandes inundações por aí, nós vemos a formação dessas camadas próximas da margem dos rios. Já vimos isso na América do Norte, aqui na América do Sul, na África. Aí tem só um exemplo que é o Bijou Creek, que foi o primeiro praticamente onde isso foi observado. Essa formação de lâminas de lama diferente, uma em cima da outra, que depois ao secar você percebe claramente a formação de camadas. Tem um outro também, várias experiências feitas por Guy Berthold. Ele fez o seguinte, ele pegou vários sedimentos que são encontrados nessas camadas de rochas sedimentares. Então ele pega várias camadas, faz um furão aqui assim, pega esse cilindro, moe todo esse negócio aí, faz pozinho dessa pedra, e daí ele mistura isso aí com água. E ele fazia esse negócio ficar escoando e tudo mais, e vendo como que a sedimentação iria ocorrer. E o que ele descobriu é que essa formação de camadas, elas se formam simultaneamente e não uma após a outra. É simultâneo ao mesmo tempo.
E não somente isso, nós temos uma quantidade muito grande do que nós chamamos de fósseis poliestratificados. Isso significa fósseis que atravessam várias camadas da coluna geológica. Aí vocês estão vendo um tronco de árvore, esse tronco de árvore é lá da Alemanha, ele tem aproximadamente 6 metros e 60 centímetros de altura, de comprimento, quer dizer, ele atravessa cerca de 10 camadas da coluna geológica, o que equivaleria mais ou menos 7 milhões de anos geológicos. Já imaginou uma árvore ficar em pé por 7 milhões de anos sendo soterrada gradativamente? Impossível isso, tem como. Nós temos vários disso daqui. Aqui tem uma outra que é bem interessante, essa fica lá no Tennessee, nos Estados Unidos. Ela tem aproximadamente 9 metros de altura e teria demorado cerca de 900 milhões de anos geológicos para esse tronco de árvore ser fossilizado. Não faz sentido isso também. Temos alguns outros aqui, isso daí fica lá no Canadá. Tem mais algumas lá no Tennessee, de novo. Ou seja, a quantidade de fósseis poliestratificados é muito grande. Nós temos fósseis, inclusive, de insetos. Uma parte do inseto está numa camada de rocha e outra parte está na outra camada de rocha. Como é que pode isso? Percebe? Ou seja, nós percebemos que o processo de formação dessas camadas é rápido. E ele fica muito mais claro, muito mais evidente, quando nós olhamos nas cadeias de montanhas que tem no nosso planeta. Por exemplo, isso daí faz parte das montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, está praticamente lá na divisa com o Canadá. Na verdade, isso aí é do lado do Canadá. Olha as camadas, tá, de rochas. Percebe que não existe rachadura, mas elas estão dobradas? Como que você dobra uma rocha desse jeito? Essas são sedimentares, tá? Não são rochas que passaram por processos de mudança, nada disso. É rocha sedimentar. Olha que coisa espetacular quando a gente olha isso daí. Como explicar esse mecanismo? É simples. Você tem a formação das camadas, ainda não houve solidificação, você tem camadas que são tipo lama, daí o sistema passa por um processo de compressão e daí você vê esses negócios desse jeito. Ou seja, isso mostra que essas camadas não teriam se formado ao longo do tempo, mas teriam se formado simultaneamente. Percebe como isso aí praticamente destrói toda a ideia de evolução? Que, formou uma camada com uns organismos, depois outra camada depois de milhões de anos, outra depois de milhões de anos. Não existe isso. A evidência mostra que foi rápido. Então vamos procurar colocar tudo isso junto e ver o que acontece. Primeiro, a ideia de estratigrafia e evolução, porque essas camadas possuem fósseis. Olha o que Darwin falou a respeito delas. Darwin disse o seguinte: o número de variedades intermediárias, as quais existiram previamente, deveria verdadeiramente ser enorme. Primeiro, Darwin está dizendo assim, a quantidade de organismos que não eram nem peixes nem anfíbios, ou anfíbios ou répteis, ou mesmo répteis ou mamíferos, ou répteis ou aves, essas partes intermediárias, daí deveria ser imenso, é o que mais deveria ter. É o que não deu certo. Ou os poucos que teriam dado certo nessa suposta evolução. Daí Darwin continua dizendo o seguinte: por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos destes tais elos intermediários? Organismos que não sejam nem peixes, nem anfíbios, nem répteis, no meio. Darwin pergunta, por que não existe isso? E ele diz assim, a geologia, e hoje nós chamamos essa parte da geologia de paleontologia, diz assim que a geologia sem dúvida não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. E isto é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada, contra a teoria da evolução. O que Darwin está dizendo é o seguinte, não existem elos intermediários, eu não tenho, mas eu imagino que eles devam ter existido no passado. Inclusive, em alguns outros escritos de Darwin, ele diz que com o passar do tempo, esses tais elos intermediários seriam descobertos. Olha que coisa interessante. Então, Darwin não tinha nenhum. 120 anos depois, o Dr. David Raup escreveu um artigo muito interessante a respeito desse problema, e ele escreveu dizendo o seguinte, nós estamos agora cerca de 120 anos após Darwin, e o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 250 milhões de fósseis, ou de espécies de fósseis, mas a situação não tem mudado muito.
o registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado. E, ironicamente, nós temos até mesmo menos exemplos de transição evolucionária que possuímos durante o tempo de Darwin. Portanto, o problema de Darwin não tem sido aliviado durante esses últimos 120 anos. E nós ainda temos um registro que mostra a mudança, mas que dificilmente poderia ser considerado como a consequência mais racional da seleção natural. Deixa eu colocar para vocês de uma forma bem simples. Darwin disse, eu não tenho nenhum exemplo de fósseis de transição. Darwin disse isso. David Raup, 120 anos depois, diz assim, nós temos menos do que o que Darwin tinha. Darwin não tinha nada e agora o pessoal tem menos ainda. Perceba, não existem evidências no registro fóssil de que vida teria evoluído. Por quê? Porque nós não temos os elos perdidos, como o pessoal costuma dizer. Esses elos de transição. Isso não existe. Então, quando nós olhamos o registro fóssil, nós estamos vendo alguma coisa assim muito interessante. Por quê? Porque não existe uma única sequência paleontológica finamente graduada que mostra como algo teria evoluído. Não tem. Não tem peixe, não tem anfíbio, não tem réptil, não tem mamífero, não tem ave, não tem nem no ser humano, como a gente vai ver, veremos daqui a pouquinho. Mas as pessoas falam assim, não, mas por exemplo, lá do cavalo nós temos. Olha só. Não, nós não temos. Hoje, essa sequência que vocês estão vendo aqui, foi ensinada por muitos anos como a evolução do cavalo. Hoje nós sabemos que esses são 4 tipos diferentes de cavalos. Não tem nada de evolução. Deixa eu dar um exemplo prático, só para você ver como funciona. Alguns anos atrás eu estava lá na África do Sul, e eles têm um animalzinho muito interessante lá, que é esse pequenininho chamado Dik-Dik. Dik-Dik é pequenininho, bem pequenininho, tem uns 40 centímetros só de altura, desse tamanho. É o aperitivo de leão, sabe? Antes o leão realmente almoçar e tudo mais, ele pega esse pequenininho. Depois do Dik-Dik tem um outro que é um pouquinho maior, que é a gazela. A gazela chega a ter mais ou menos uns 60, 80 centímetros de altura, fica mais ou menos dessa alturinha. Um pouco maior do que a gazela, você tem o bauala. O bauala chega a ter até 90 centímetros de altura. Tá? E daí, um pouco maior do que o bauala, você encontra um que é muito interessante, que é o elande. O elande chega a ter até 1,80 m de altura, mais ou menos assim. Para e pensa, se nós não tivéssemos esses animais vivos, se nós tivéssemos apenas os fósseis deles, o que você diria? Aí começou pequenininho, como Dik-Dik, depois cresceu, foi evoluindo, virou gazela, foi evoluindo, virou bauala e ficou evoluindo, virou elande. Não, a evidência mostra que isso não aconteceu. São organismos diferenciados. Por isso que nós temos grandes problemas com sequências como essa que a biologia evolucionista tem proposto. Você está vendo lá em cima o Elomerix, aquele primeiro animalzinho lá, que é um animal terrestre, muito parecido com o tapir, um pouquinho parecido com a anta que nós temos aqui no Brasil. E segundo a teoria da evolução, desse animal teria evoluído a baleia azul. Então dá para você ver o animal lá em cima e a baleia azul aqui embaixo. Eu até brinco com o pessoal, não é óbvio que isso aconteceu, olha o rapazinho lá em cima, olha de baixo, é só dar um montão de tempo, ele vai pular dentro da água, daqui a pouco ele vai virar, já sabe o que eu estou falando, né? Porque esse grupinho todo, antes do Elomerix, tem um deles que veio ali, que é um chamado o animal basal, do qual todos os demais teriam, daquele grupo todo teria evoluído até chegar na baleia, que é esse animal aí conhecido como Paxetus. O Paxetus, logo no início, o que foi encontrado dele foi apenas aqueles ossinhos, aqueles fragmentos fossilizados de ossinhos em cinza que vocês estão vendo do crânio dele. Baseado nesses ossinhos, foi feito esse desenho que você está vendo aí embaixo. Vocês já sabem o termo técnico para isso, eu falei ontem, certo? Viajar na maionese. Ou seja, só tem aqueles ossinhos. Olha o que o pessoal fez. O fascinante é que isso aí aparece em publicações científicas. Estão aí, ó. Como eu mencionei para vocês, foi descoberto depois o resto desses ossinhos. Tá? E esse animal nada mais era do que um tapir. Como o que nós encontramos hoje lá na Ásia. Mas mesmo assim as pessoas falam, não, mas você precisa ver que evoluiu. Por exemplo, a baleia ainda possui 2 ossinhos na sua estrutura, que são remanescentes das patas traseiras.
Eu falo, ó, só fala isso quem não lê publicação científica, porque nós encontramos uma publicação científica aqui de 2015, mostrando que esses ossinhos que estão na baleia não tem nada a ver com pata traseira, isso aí é osso que segura os órgãos sexuais da baleia. Ou seja, essa ideia de que evolução teria ocorrido e tudo mais, isso não existe em lugar nenhum. O que nós temos encontrado é algo assim muito interessante. Deixa eu colocar aqui para você ter uma noção. Quando nós olhamos o registro fóssil, nós temos encontrado uma quantidade muito grande no nosso planeta daquilo que nós chamamos de cemitério fóssil. Nessas rochas você encontra peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, todos juntos na mesma camada de rocha. Esse daqui fica mais ou menos perto do lugar onde eu moro lá nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Você encontra isso também numa região lá de Wyoming, lá nos Estados Unidos, numa mesma camada de rocha ali. Se você vê tem um tracinho vermelho lá em cima, você encontra peixes, anfíbios, champsossauros, são crocodilos de bico fino, tartarugas, você encontra lagartos, cobras, crocodilos, você encontra pterossauros, dinossauros, aves, mamíferos, tem de tudo um pouco ali. A mesma coisa nessa região de Utah, um outro estado americano, na mesma camada de rocha você encontra plantas, corais, caramujos, peixes, tubarões, salamandras, rãs, você encontra um pouquinho de lagartos, pterossauros, dinossauros e mamíferos também. Ou seja, uma quantidade muito grande de animais e plantas na mesma camada de rocha. Isso mostra que a evolução não poderia ter ocorrido. Todos eles estão na mesma camada. Não somente isso, eu falei para vocês de fósseis vivos. Nós estamos numa época fascinante a respeito disso, que aproximadamente 75% de todo o registro fóssil, ele é de plantas e animais que ainda estão vivos hoje. Dá para a gente ver o que aconteceu ao longo do tempo. Eles evoluíram? Não. Por exemplo, acreditava-se que os selacantos eram desses elos de transição. Então, o selacantos era o peixe que estava saindo do oceano para ir em direção à terra. Agora ele ia virar um anfíbio. E muitas pessoas acreditaram nisso. Por muitos anos ele foi considerado como esse elo intermediário. Bom, em 1938 pescou-se um selacanthus vivo, em 1952 outro selacanthus vivo, em 1987 um cardume de selacanthus foi fotografado no fundo dos oceanos, em 1995 já haviam 2 famílias conhecidas de selacanthus, uma vivendo perto da África do Sul e outra lá na Indonésia. Adivinha o quê? Selacanthus exatamente iguais os que nós encontramos no registro fóssil. Se você tiver a oportunidade de vir conhecer alguns museus nessa região da Chapada do Araripe, um deles lá em Santana, você vai ver uma quantidade muito grande desse peixe aí, que eles têm lá, os selacanthus. Bem legal. Vivemos encontrando, ou seja, a gente encontra uma certa facilidade aí, organismos vivos que estão presentes ainda hoje, mas lá no registro fóssil você os encontra também. Isso aí é bem interessante, é um tipo de um esquilinho chamado canoe. A gente sabe que ele vivia lá no registro fóssil, lá atrás ele existia e existe hoje também. Um que criou um problema muito sério, isso aí foi agora em 2011, que foi encontrado lá na República do Palau, uma enguia. Na verdade, eles achavam que essa enguia tinha sido o antepassado dos peixes. Não é que ela está nadando para lá e para cá ainda, tão enguia quanto ela sempre foi. Então você encontra, por exemplo, caranguejos e libélulas, todas elas assim, igualzinhas de hoje. Deixa eu dar alguns exemplos. Crânio de lobo fossilizado, esse crânio foi datado com 120 milhões de anos. O crânio fossilizado é igualzinho o crânio dos lobos atuais. Crânio de panda gigante, datado com 96 milhões de anos. O crânio é igualzinho o crânio dos lobos, dos pandas atuais. Tigre, crânio dele datado com 90 milhões de anos, obviamente o crânio fossilizado, é igualzinho o crânio dos tigres atuais. A mesma coisa acontece com pantera, o crânio foi datado com 89 milhões de anos, é igualzinho das panteras atuais. O binturong, que é esse bichinho bem simpático aí, o crâniozinho dele foi datado com 88 milhões de anos e é igualzinho dos atuais. Javali, mesma coisa, o crânio do javali fossilizado é igualzinho o crânio do javali de hoje. Você pega, por exemplo, o crânio da raposinha do Tibete fossilizada, é igualzinho o crânio
da raposinha de hoje. A mesma coisa você encontra com hienas. Já imaginou hiena fossilizada? Olha só, 85 milhões de anos. Pessoal, todos esses que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são todos da mesma época dos dinossauros. Todos. Agora, por que só os dinossauros estão extintos e o resto da turma não? Panda não está extinto, tigre não está extinto. Olha a lista deles. Ursos, tá? O urso negro, por exemplo, igualzinho de hoje. Nós temos antílopes, a mesma coisa, igualzinho o antílope de hoje. Tigre asiático, igualzinho os de hoje. Leopardo, iguaizinhos aos de hoje. Veados, a mesma coisa. O tourão, conhecido como polecate aqui no Brasil, também mesma coisa. A zibelina, mesma coisa. Zebras. O que eu quero mostrar para vocês é que o registro fóssil mostra uma quantidade absurda de plantas e animais que estão vivos ainda hoje. Esses que eu mostrei até aqui, todos eles são da mesma época, teoricamente, dos dinossauros. Ou seja, os dinossauros, segundo a teoria da evolução, tinham sido extintos há 65,5 milhões de anos atrás. Olha aqui, tem fóssil de zebra com 70 milhões de anos e o fóssil é exatamente igual ao das zebras de hoje. Percebe o problema? Não somente isso, daria, eu só vou passar mais alguns aqui por questão de tempo. Você tem a mustela, que é a mesma coisa, conhecido como weasel. Você tem o carcaju, que é o wolverine. Tem os elefantes. Tem fóssil de coelho, que é exatamente igual ao dos coelhos atuais. Tem fóssil de guaxinim, que é exatamente igual ao fóssil que é exatamente igual ao dos atuais. Tem fóssil de raposa, que é exatamente igual às raposas atuais. Fóssil de coiote, que é exatamente igual aos coiotes atuais. Mesma coisa para crocodilo, perereca, mosca e aranha. Até fóssil de barata. Você acredita que as baratas não evoluíram? Continuam exatamente baratas como elas sempre foram. Tem aí o besouro do amor, tem tipos diferentes de aranhas, libélulas, tem samambaia e tudo mais. Acho que deu para ter uma ideia, né? Ou seja, o registro fóssil, ele mostra que o que existe hoje também existiu no passado. Mas ele não mostra essa variação ou adaptação, ou, vamos ser bem precisos, evolução, que os cientistas têm dito que você encontraria no registro fóssil. O que nós encontramos são variação, adaptação e, presta atenção na terceira, extinção. O que a gente não encontra é evolução. Então a gente precisa ver onde essas coisas estão. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dos dinossauros aí. Porque as pessoas gostam bastante, né? Dinossauro é um negócio fascinante. Aí eu vejo a hora que vão acabar encontrando um vivo por aí. Vai ser bem interessante a coisa. Mas vamos lá. Segundo a teoria da evolução, esses animais todos aí teriam desaparecido há uns 65,5, 66 milhões de anos atrás. Então, se você pegar a história segundo a teoria da evolução, vocês estão vendo aqui, ele começa lá no Triássico e passa pelo Jurássico e vai até o Cretáceo. Então, esses animais aí teriam dominado a Terra. Sim e não. Muitas pessoas falam, não, mas as aves evoluíram dos dinossauros. Não é possível, sabe por quê? Nós temos fósseis de aves, como você está vendo daí, o Longisquamens cygnus, ele tinha uma estrutura de asa exatamente iguais às asas dos pássaros de hoje. As penas desse pássaro eram exatamente iguais às penas do pássaro de hoje. Só que ele foi datado com 220 milhões de anos. Ou seja, os dinossauros não tinham aprendido nem a andar direito ainda e já tinha ave voando no planeta. Percebe o problema da interpretação? Como cria um monte de situações confusas. Por exemplo, esse crocodilo chamado Champsossauro era um crocodilo de bico fino. Aí você está vendo datado com 210 milhões de anos, ele ainda existe nos dias de hoje e em duas versões ainda. Tá? Você tem ali em cima o crocodilo do bico longo, que a gente chama, e o outro é o gavial. Um outro que nós encontramos que é muito interessante, olha só, isso daí foi o Repanomamus robustus, uma descoberta relativamente recente, estou dizendo menos de 20 anos, e foi interessante porque ele foi datado com 130 milhões de anos. Repanomamus robustus nada mais é do que um mamífero. Só que no estômago dele foi encontrado um filhotinho de dinossauro.
Ou seja, os mamíferos se alimentavam dos dinossauros. E mamíferos exatamente iguais aos mamíferos de hoje. Então, quando nós olhamos o registro fóssil, tem muita coisa para nós pararmos e perguntarmos o seguinte: o que está acontecendo? Por exemplo, lobos, crânios de lobos iguaizinhos de hoje, só que foram datados da mesma época dos dinossauros. Crânio de panda fossilizado, datado da mesma época dos dinossauros. Crânio de tigre fossilizado, datado da mesma época, com a mesma época, no mesmo período dos dinossauros. Crânio de hiena, datado com o mesmo tempo, o mesmo período dos dinossauros. Como é que pode isso? Por que só os dinossauros estariam extintos e o resto não? Percebe a dinâmica onde está? Então, quando nós olhamos o registro fóssil, tem muita coisa para nós nos perguntarmos. Deixa eu terminar falando a respeito da evolução do homem, e daí a gente faz um intervalinho aí. Olha só que interessante, quando você visita alguns museus, você vê essa quantidade de crânios espalhados por lá, e falando, está vendo? Olha, antigamente o homem tinha um crânio, o ser humano tinha um crânio pequenininho, que são os hominídeos. Ele foi crescendo, virou cabeção, agora é Homo sapiens. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Primeiro, quando nós falamos da genealogia do homem moderno, é muito importante nós entendermos que a teoria da evolução não diz que o homem veio do macaco. Quero deixar isso bem claro. Por favor, não saiam dizendo por aí, a teoria da evolução ensina que o homem veio do macaco. Pior do que isso, se você diz assim, se o homem veio do macaco, como é que ainda existem macacos? Rapaz, isso aí é assinar atestado de ignorância. Então a teoria da evolução não diz que os seres humanos vieram dos macacos. A teoria da evolução diz que seres humanos, Homo sapiens, e os neandertais, juntamente com chimpanzés e gorilas, e talvez orangotangos, teriam vindo de um único ancestral comum. Percebe a diferença? O homem não veio do macaco. Seres humanos, chimpanzés, gorilas, teriam vindo de um ancestral comum. E a maneira como o pessoal coloca é justamente essa ideia do aumento da caixa craniana. Dá uma olhadinha em cima para você ver como tem várias barras em azul que não tem um crânio por perto. Mas por que não tem um crânio? A resposta é óbvia, porque não foi encontrado nenhum. Então o pessoal fala, não, mas é só pesquisar que daí a gente vai encontrar. Falo, tá bom. Deixa eu dar por questão de tempo, deixa eu dar algo só para você pensar de um dos mais conhecidos. Já deve ter ouvido falar da Lucy, né? A Lucy é considerado um Australopithecus afarensis, ou seja, um suposto antepassado do ser humano. Tá? E é fascinante porque o crânio da Lucy tem aproximadamente de 380 até uns 430 centímetros cúbicos. Nós não sabemos exatamente porque nós não encontramos todos os ossos. Então a gente tenta moldar os ossos da melhor forma possível. Por exemplo, aqui atrás, na parte de trás da Lucy, vocês estão vendo a Lucy, é esse daqui do meio. Está bem aqui no meio. O que está do outro lado é um crânio de um chimpanzé. Você fala, mas o crânio do chimpanzé atrás, dá uma olhadinha, como ele é assim mais arredondado. É que o da Lucy, não sei se você já percebeu, nós não temos essa parte de trás, então dá para colocar do jeito que você quiser. Mas o furinho da orelha está no mesmo lugar do chimpanzé. A forma da arcada superior é igualzinha dos chimpanzés. Então o pessoal fala, mas chimpanzé, nessa partezinha aqui de cima, tem uma dobrinha aqui, né? Essa parte a Lucy não tem, né? A gente não achou, então não sabe se tinha dobrinha não, mas provavelmente pela forma como a estrutura do osso vai, ela deveria ter, igualzinha do chimpanzé. Mas a Lucy ficava em pé. Isso nós não sabemos, porque não foram encontrados os ossos do pezinho dela. Então nós não sabemos se ela ficava em pé ou não. Agora, olha que coisa interessante. O tamanho do crânio da Lucy é praticamente o tamanho do crânio de chimpanzé. Se você olhar aqui do lado, deixa eu puxar aqui na frente, os ossos da pelvis da Lucy são ossos da pelvis de chimpanzé. O fêmur da Lucy é fêmur de chimpanzé. Ossos do braço e antebraço da Lucy são de chimpanzé. Os ossos da coluna vertebral da Lucy são de chimpanzé. A parte da caixa torácica da Lucy, tá? As costelas, de chimpanzé. Vamos parar e pensar um pouquinho. Esse fóssil seria o quê? Resposta?
Se você diz chimpanzé, você está errado. O fóssil seria um antepassado do ser humano. A gente sabe que ele tem tudo de chimpanzé, mas é antepassado do ser humano. E se você não acredita nisso, é porque você não acredita em ciência. Não, não é isso. Se você não acredita que a Lucy foi um antepassado do ser humano, você é uma pessoa racional. Porque se você acreditar que Lucy foi antepassado do ser humano, eu tenho que dizer que você acredita em mitos. E um monte de coisa estranha por aí. Percebem? Então, quando nós trabalhamos essa parte toda do registro fóssil, tem muita coisa para a gente parar e avaliar. Aí pessoas me perguntam, não, mas e os neandertais? Os neandertais sempre foram seres humanos. Nós já descobrimos várias fraudes que existiram aí. Uma delas, que ocorreu no ano de 2004, foi um negócio fascinante. O Dr. Heiner von Zeiten, ele literalmente pegou um fóssil de Neandertal, que era considerado fóssil padrão, datou com 27.400 anos. E ele confessou depois que ele tinha retirado esse crânio de Neandertal, tá, da tumba de um homem que tinha falecido no ano de 1750. Já imaginou? 270 anos atrás. Ou seja, foi interessante que quando saiu essa reportagem, e eu mantenho essa reportagem aqui, porque isso aqui é 2004, pessoal, 15 anos. Quer ver que interessante? Olha o que foi escrito na revista Nature. O que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. 15 anos já se passaram e a pré-história ainda não foi reescrita. Continua se ensinando exatamente a mesma coisa. Percebe os problemas que nós temos? Então, quando eu trato desse aspecto da evolução, é muito importante nós entendermos que a ciência tem aberto uma área, assim, tem aberto a nossa capacidade de ver o que tem acontecido. Por exemplo, olha do lado esquerdo seu, você está vendo o que se achava que eram os neandertais. Se você olhar agora do lado direito, você vai ver no Museu de Mattmann o que se acredita que eram os neandertais baseados na evidência científica que nós temos. Percebe? Esse cidadão aí do lado direito, seu, pode ser um jogador do Barça, Barcelona, ou sei lá, de qualquer time europeu lá, é igualzinho, não faz diferença. Só para concluir, deixa eu colocar algo para você pensar. Há pouco tempo atrás, foi encontrado na cidade de Manise, fica lá na Geórgia, no lado leste europeu, 5 crânios fossilizados, que são esses daqui. E sabe o que é interessante? Esses 5 crânios, eles foram considerados no passado como de supostos hominídeos. Só que os estudos revelam que esses 5 crânios agora, que possuem características de hominídeos, são todos eles de seres humanos e o pior ainda, da mesma família. Eram tios ou primos ou sei lá, morreu todo mundo junto ali. Para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte, que o registro fóssil até o presente momento, ele mostra variação, ele mostra adaptação e mostra extinção. Esses 3. Mostra variação, mostra. Mostra adaptação, mostra. Mostra extinção, mostra. O que o registro fóssil não mostra? Evolução. É por isso que os criacionistas continuam trabalhando dizendo, não houve evolução. O que nós temos visto é apenas variação, adaptação e extinção. Não evolução. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhadinha no registro fóssil, vimos agora. Vamos dar uma olhadinha nas datas, nas idades dos fósseis.